Mais um dia vamos fazer nossas tarefinhas. E aí, gente, bom dia pra vocês. Vamos embora. Joga essa preguiça do lado. Vai preguiça, vai preguiça. Vamos começar o nosso dia com o pirulito, com tia Carla, com nossos componentes de todas as manhãs. E vamos separar nosso material, certo? Assistir nossa aula no YouTube. Depois, organizar todo o nosso tempinho e vamos para o Google Meet com tia Carla. Não é isso? Todos os dias, de segunda a sexta. Vocês agora têm esse momento. YouTube e Google Meet. E tia Carla, todos os horários. Muito divertido. Então, vamos embora. Separa aí todo o material e vamos começar nossas atividades. E o que é que a gente diz, pirulito? Solta o take! Então, vamos soltar o take. Bom dia, meus amores! Quinta-feira, dia 26. Hoje teremos aula de operações, aula de história e, por último, toda quinta-feira, nossa rotina, temos aula de tio Hernandes para vocês. Não esqueçam, tá? No final da aula de tia Carla, tio Hernandes chega para vocês. Agora, nós vamos colocar na página 52 e temos contas similares. Vocês vão precisar da tabuada de 40 para resolver a conta de dividir de vocês, certinho? Nossa primeira conta, igual a de vocês aí, é multiplicado por 6,8. Só que, multiplicando é diferente, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos armar a continha. Lembrando que se tiver faltar espaço, tia Carla paga alguma conta, tá? Então, vamos armando, ó, igual a tia Carla, certo? Bota multiplicando. Agora, vamos botar o multiplicador. E vamos efetuar. Armem a de vocês, tá? Lembrando que os numerais de cima, multiplicando, é diferente da apostila de vocês. Só estou dando um exemplo, mas os multiplicadores, eles são iguais, tá bom? Então, vamos lá para a tabuada. Não sabe a tabuada? Faz do ladinho como apoio, que fica bem mais fácil. 8 vezes 1, quinto ano. 8, muito bom. 8 vezes 2, ou 2 vezes 8, que é mais fácil. 16, sobe 1. 8 vezes 9, ou 9 vezes 8, quem sabe? 72, mais subiu 1, 73. Embaixo da primeiro numeral, que resolvemos a unidade, vamos para a dezena. Então, um sinalzinho de mais, nunca esquecer, tá? Vamos para a tabuada de 6. 6 vezes 1 vai dar 6. 6 vezes 2, ou 2 vezes 6, vai dar 12, sobe 1. E 6 vezes 9, ou 9 vezes 6, 54. Mais subiu 1, 55. E agora nós vamos somar, certinho? Aí, aqui, ó, eu só tenho 8, então ele vai descer. 6 mais 6, 6 duas vezes, 12, sobe 1. 3 com 1 que subiu, 4. 4 com mais 2, 5, 6. 7 mais 5, 7 na cabeça, 5 na mão. 8, 9, 10, 11, 12. Coloco 2 e subo 1. 5 com 1, 6. Agora, nossa vírgula, vamos andar para a direita e depois voltar para a esquerda. Ela tá aqui, ela andou uma casa e aqui ela andou uma casa. 1 com 1 vai dar 2. Então, a nossa vírgula tá aqui escondidinha, ela vai andar duas casas. 1, 2, ela vai ficar aqui, ó, entre o 6 e o 2, certinho? Fizemos nossa multiplicação. Agora é com vocês aí. Agora vamos para a divisão. Vou botar ela aqui, ó. Vou descer os números, os dividendos. E o divisor é igual a de vocês, dividido por 40. Precisamos de quê para fazer divisão? Quinto ano, a tabuada, tia Carla. Então, está ali a tabuada de 40. Muito fácil, né? Só que nem a de 4, ó. 4 vezes 1, 4. Aí eu acrescento 0, porque todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Aí 40 vezes 2. Quanto é 4 vezes 2? 8. Aí eu acrescento 0. E assim eu fiz a conta em segundos. Muito fácil mesmo. E vamos para cá, para a nossa tabuada, ó. Nossa continha junto com a tabuada. Eu venho aqui, ó, 1. Eu posso dividir 1 por 40, quinto ano? Não, tia Carla, porque ele é menor. Então, eu vou por 16. Eu posso dividir 16 por 40, quinto ano? Não, tia Carla, porque o número mínimo aqui é 40. Então, eu vou por 164, olha. Vamos olhar ali na tabuada quem é que chega perto de 164? Por 4. E aqui eu boto por 160, ó. Vamos subtrair.
0 para chegar em 4, 4. Números iguais e conta de menos sempre vai dar 0. Eu tenho 40, só que eu não posso dividir, eu tenho 4, só que eu não posso dividir 4 por 40, então eu vou descer o 8, ó. Quanto é que chega perto de 48 na tabuada quinto ano? Tia Carla por 40, que vai dar por 1. Coloca a vírgula, que a gente tá no grupinho aqui, menos 40. 0 para chegar em 8, 8. 4 para 4, nada. Então, eu desço o 0, ficou com 80. Olha ali que chega perto de 80 por 2, tia Carla. 40 vezes 2, 80. Então, 80 para 80, nada. Fechei a conta. Divisão realizada com sucesso. Deixa eu fazer uma barreirinha aqui. E agora, nós vamos para subtração. Deixa eu fazer outra barreirinha aqui. E aí, na continha de subtração, eu tenho um número que ele é um número inteiro, mas ele não tem vírgula. Então, eu vou precisar colocar. Vou armar aqui, ó, 1, 7, 4, quem está depois da vírgula 2. E agora eu vou colocar a vírgula e o número na frente, ó. Porque número inteiro sempre fica antes da vírgula. E os espaços que não tem nada, eu acrescento 0. Sinalzinho de subtração. Então, vamos lá. 0 para chegar em 2, vai dar 2. O que é que a gente desce? Vírgula embaixo de vírgula. Isso em adição e subtração. 9 para 1 eu não posso, então eu vou pegar um emprestado aqui pro vizinho. 9 para 11, vamos contar. 9, 10, 11, fiquei com 2. Então, eu vou devolver esse 1 para cá, tá? Então, o número que vem depois de 1 é 2. 2 para chegar em 7. 2 na cabeça, 3, 4, 5, 6, 7, fiquei com 5. E 0 para chegar em 4 vai dar 4. Subtração realizada com sucesso. Vocês têm que fazer nessa mesma linha, tá? Agora eu vou somar. O que é que vai acontecer? Eu tenho muita informação aqui, porém falta uma conta. Então, eu vou apagar e já volto com ela e o segundo quesito, tá? Agora sim, a gente tem bastante espaço. Até a visão fica melhor de se resolver. Olha só. Aqui a gente tem um número inteiro, então eu vou colocá-lo e vou acrescentar o que, quinto ano? A vírgula, gente. Não esquece. Aqui o mesmo sistema. Vírgula embaixo de vírgula, quem está na frente da vírgula, ó, sem pular casinhas, tá? E quem está depois da vírgula é o 5. A mesma coisa aqui, um número inteiro. Ó. Coloco a vírgula e um número na frente da vírgula. Os espaços que não tem nada, a gente acrescenta o quê? 0. E aí a gente vai somar. Belezinha? Aqui eu só tenho o número 5, então vai dar 5. Desço a vírgula e vamos somar o maior. 7 mais 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coloco 3 e subo 1. 3 com 1, 4. 4 com 1, 5. 5 com 1, 6. E aqui o 2, ó, que ele tá sozinho. Realizei a continha de adição. Se vocês colocarem esses números que estão sem vírgula, começando pela unidade, vai dar errado, tá? Então, vocês vão errar já pela formação, na armação. Cuidado aí, se liga na explicação de tia Carla, que ninguém erra, é sucesso. Segundo quesito, temos assim. No estacionamento, havia 246 carros. Saíram. Vamos pensar no estacionamento, tinha 246. Se saíram, vai ter uma baixa no estacionamento, né? Aí ele quer saber quantos carros ficaram no estacionamento. Então, essa continha vai ser de quê, quinto ano? Exatamente. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vocês já estão ok em operações. Na página 52, eu vou fazer aquele sistema de jogar um videozinho como apoio e em seguida a gente vem conversando e depois para o exercício. Hoje vamos ter aula de história, tá? E aí a gente vai falar da República Nova. A anterior foi República Velha, vamos falar da República Nova. Lembrando que toda atividade antes já foi realizada. Se tá com alguma ausência, atualiza, tá bom? Separa aí o materialzinho que a gente já vem depois do vídeo. Depois da saída de Getúlio Vargas em 1945, quem assume o poder é José Linhares, que era presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. A Constituição era a de 1937, autoritária e centralizadora, que não previa a figura do vice-presidente nem do presidente do Senado ou da Câmara. Em dezembro, acontecem as novas eleições que levam o general Eurico Gaspar Dutra ao poder. Dutra se candidata pelo Partido Social Democrático,
o PSD, com o apoio de Getúlio Vargas. No ano seguinte, uma nova Constituição é aprovada. O presidente Dutra adota uma política mais liberal, com pouca intervenção do Estado na economia. Com isso, desagrada os colegas de partido e se aproxima da União Democrática Nacional, a UDN, um partido conservador que fazia oposição a Getúlio Vargas. O governo Dutra faz obras como a construção da Companhia Hidrelétrica do São Francisco e a pavimentação da estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Até hoje, a rodovia é conhecida como Via Dutra. Na política internacional, em época de Guerra Fria, o Brasil se torna forte aliado dos Estados Unidos, rompe relações com a União Soviética e declara ilegal o Partido Comunista Brasileiro. Internamente, com a intenção de combater a inflação, o presidente lança o Plano SALT, que previa investimentos em saúde, alimentação, transporte e energia. Para isso, o governo diminui inúmeros gastos e reduz o salário mínimo, que chega a cair pela metade. A popularidade do presidente cai junto. Em 1950, Dutra termina o mandato e tem que passar a faixa para o novo presidente eleito, Getúlio Vargas, que na época já era seu desafeto. Em 1951, após um período como senador e deputado federal, Getúlio Vargas volta à cadeira presidencial. Sua campanha retoma as temáticas que lhe renderam a fama de pai dos pobres. A política nacionalista de Getúlio era acusada de promover a esquerdização do Brasil. A presença de João Goulart como ministro do Trabalho e sua forte ligação com os sindicatos de trabalhadores reforçam as críticas. Vargas enfrenta forte oposição da União Democrática Nacional, a UDN, personificada na figura de Carlos Lacerda, que era dono do jornal carioca Tribuna da Imprensa. O presidente sofre um bombardeio de críticas. Getúlio defende os interesses nacionalistas na exploração dos recursos naturais do país. Em 1953, ele funda a Petrobras. Isso, em meio à Guerra Fria, desagrada os norte-americanos, que chegam a cancelar parte dos empréstimos ao Brasil. Em 1954, os boatos de que João Goulart cederia às pressões populares pelo aumento em 100% do salário mínimo desencadeiam uma crise com a ala conservadora do Exército, que divulga um manifesto cobrando melhores oportunidades econômicas para a corporação. A repercussão do documento leva à demissão de João Goulart. Neste ano, um atentado contra Carlos Lacerda mata o major Rubem Vaz, que acompanhava o jornalista. O chefe da guarda pessoal de Getúlio é acusado de comandar o crime. Em 24 de agosto de 1954, sob forte pressão para renunciar ao cargo, Vargas deixa uma carta para a população e se mata com um tiro no peito. Depois da morte de Getúlio, seu vice, Café Filho, assume a presidência até que sejam convocadas novas eleições. Em 1955, Juscelino Kubitschek, do Partido Social Democrático, forma uma chapa, tendo como vice João Goulart, do Partido Democrático Brasileiro. A aliança se valia da afinidade dos dois com as ideias de Vargas. Na oposição, a União Democrática Nacional lança o general Juarez Távora, importante articulador das pressões que levaram Getúlio ao suicídio. Mas, no dia 3 de outubro de 1955, a população brasileira elege Juscelino Kubitschek com 36% dos votos válidos. A UDN, insatisfeita, acusa irregularidades no processo
e resolve articular um golpe de Estado com parte das Forças Armadas. Enquanto isso, Café Filho sofre um infarto e sai de licença. É substituído por Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados. Luz se articula com os golpistas das Forças Armadas para depor o ministro da Guerra, general Henrique Lott. Mas Lott, desconfiado da movimentação de Luz e dos militares, aplica um contragolpe, levando o Congresso a entregar o mandato a Nereu Ramos, presidente do Senado. Café Filho tenta retomar a presidência, mas o Congresso implanta estado de sítio para garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Em 31 de janeiro de 1956, Juscelino Kubitschek, o JK, assume a presidência, dando fim à censura à imprensa e ao estado de sítio. Seu estilo mais aberto de gerir é marcado pela participação dos grupos e conselhos na aprovação de projetos. Sua proposta de campanha, o desenvolvimentismo ganha o lema: 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Para cumprir este desafio, cria um plano com 31 metas, que tem como carro-chefe o desenvolvimento industrial, sobretudo na produção de ferro, aço e na implantação da indústria automobilística. Para isso, teve que abrir o país ao capital estrangeiro, o que também queria dizer dependência externa e o retorno da inflação. Um grande marco do governo JK, a meta 31, foi a transferência da capital federal Rio de Janeiro para Brasília. Inaugurada em abril de 1960, em tempo recorde, a cidade contava com a proposta arquitetônica inovadora de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Com Brasília, JK reafirma sua disposição de abandonar o Brasil velho, incorporando a riqueza natural do mundo rural ao mundo industrializado. Chegam as eleições de 1960 e em janeiro de 1961, JK passa a faixa presidencial para os recém-eleitos Jânio Quadros como presidente e João Goulart como vice. Jânio Quadros é eleito presidente em 1960 pelo Partido Trabalhista Nacional. O slogan da campanha contava com um jingle que pedia que uma vassourinha varresse a bandalheira. O país enfrentava uma inflação alta, na casa dos 25%, e a dívida externa era alarmante. Na época, havia também eleição para o cargo de vice, e quem vence é João Goulart, do Partido Trabalhista Nacional, que era de oposição a Jânio Quadros. Durante o governo, Jânio mostra muita contradição. Ele se dizia contra o comunismo, mas chegou a condecorar Che Guevara em visita do ministro de Cuba ao Brasil. Na economia, o governo adota uma postura conservadora. Cria um projeto que determina imposto de 30% sobre lucros nacionais e estrangeiros. A medida não agrada aos Estados Unidos. Os salários são congelados e a moeda nacional é desvalorizada. A inflação não diminui e Jânio perde popularidade. O presidente perde também o importante apoio da União Democrática Nacional, partido que tinha grande representação no Congresso. Em agosto de 1961, Carlos Lacerda, líder da UDN, denuncia em rede nacional um suposto plano de Jânio para dar um golpe de Estado. No dia 25 de agosto, o presidente surpreende e renuncia. Em carta enviada ao Congresso, ele diz que forças terríveis o levaram a pedir a renúncia. Quando Jânio Quadros renuncia à presidência, João Goulart, o vice-eleito, estava em viagem oficial na China comunista. Os ministros militares tentam impedir a posse de Jango, como Goulart era conhecido, alegando um suposto envolvimento dele com o comunismo internacional.
Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul e cunhado de Jango, organiza uma força-tarefa envolvendo o Exército do Estado para garantir a posse do vice-presidente. O movimento se espalha pelo país e o Congresso garante a posse de Jango, mas em um regime parlamentarista, em que o poder seria exercido de verdade por um primeiro-ministro. João Goulart assume em 8 de setembro de 1961. Tancredo Neves é indicado como primeiro-ministro. A época era de polarização mundial entre capitalismo e socialismo. Jango reata relações com a União Soviética e se manifesta contra o plano de invasão a Cuba, proposto pelo presidente americano John Kennedy. No plebiscito de janeiro de 1963, a grande maioria da população vota contra o parlamentarismo. Sem a figura do primeiro-ministro, Jango ganha mais poderes. Internamente, o presidente lança o projeto das reformas de base, que previu medidas para acelerar a reforma agrária, aumentar salários e estabilizar a economia. O governo aprova a Previdência Social para trabalhadores rurais. O movimento popular e sindical pelas reformas aumenta. Em 13 de março de 1964, Jango discursa para 150 mil pessoas na Central do Brasil e promete colocar em prática as reformas de base. Logo depois, acontece a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo. Uma manifestação conservadora que pedia a saída do presidente. Em 31 de março, militares de Minas Gerais iniciam uma movimentação de tropas em direção ao Rio de Janeiro. A intenção era tomar o poder. O movimento começa a crescer entre as forças armadas do país inteiro e tem o apoio dos Estados Unidos nos bastidores. Jango se declara incapaz de resistir ao golpe e se refugia no sul do país. No dia 1º de abril começa, então, um longo período de ditadura militar no Brasil. Meus amores, a gente vai falar um pouquinho sobre a República Nova, que durou do ano de 1930 a 1985. E aí diversas pessoas entraram no poder e saíram do poder, certo? Então, o que foi que aconteceu? Como a gente viu na aula passada, a República Velha, aí teve aquela aliança do café com leite, né? O pessoal de Minas e o pessoal de São Paulo querendo fazer uma politicagem só, o voto cabresco, só quem falava da eleição, só quem podia mandar era quem tinha um poder aquisitivo muito bom. E aí o que foi que aconteceu? A classe média começou a se revoltar com esse processo que estava a República Velha. E aí começaram a ir atrás dos seus direitos, dizendo que queria o voto secreto e também queriam poder votar. Não só quem tinha verba. E aí teve a Revolução, o fim, não é? Como a gente viu, da República Velha. E aí a gente iniciou uma nova república. O que foi que aconteceu? Logo em seguida, quem veio para o poder foi Getúlio Vargas. E aí ele ficou no poder de 1930 a 1945. Durou 15 anos o governo de Getúlio Vargas no Brasil. O Brasil ele se desenvolveu bastante nesse processo, que Getúlio ele fez diversas coisas para a população. Tá? Ele anunciou que seria de Estado Velho, mudaria para Estado Novo. Começou a fazer obras de infraestrutura, usinas também do Vale São Francisco, modificar o ferro para aço. Também ele conseguiu os direitos trabalhistas e as pessoas que não tinham hora para largar, começou a ter o direito de ter só 48 horas de trabalho, né? No mês. Então, isso foi muito bom para a classe. Só que a gente, nesse processo de Getúlio Vargas, estava tendo também a Segunda Guerra Mundial. E aí ele se ligou com outras pessoas, com outros tipos de politicagem. E aí o que foi que aconteceu? A população, depois de muito tempo, quase 15 anos ele no poder, ficou muito revoltoso e pediu para ele renunciar ao poder. Então, quer renunciar, ele tinha que deixar o cargo dele. E aí isso aconteceu. E quem ficou no lugar dele foi Marechal
Eurico Gaspar Dutra, assumindo o poder de Getúlio Vargas, que precisou ser retirado porque a população pediu e queria que o país voltasse a ser um país democrático. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a República Populista. O que foi isso, tia Carla? A República Populista, depois que o Marechal Eurico Gaspar Dutra ficou no poder no lugar de Getúlio Vargas, ele voltou para o poder, e aí ele fez esse grupo do populismo, que foi que ele queria apoiar a população mais o que? Pobre do Brasil, porque como a gente viu nas aulas passadas, só quem poderia votar, só quem poderia ter voz era quem tem uma situação financeira boa. Então, o populismo foi voltado para modificar a imagem de Getúlio, né? E aí ele ficou conhecido como o pai dos pobres, porque ele investiu bastante. E também nesse processo dele, na volta dele de 1950, ele fez um período muito conturbado. Ele investiu bastante, ele pegou dinheiro com países de fora para investir no petróleo aqui no Brasil. Tanto é que foi na era de Vargas que a gente criou a Petrobras. A gente, que eu digo assim, ele que estava no poder. Só que depois disso começou a vir as dívidas, vir muitas cobranças dos militares, muitas cobranças dos jornalistas. E aí o que foi que aconteceu? Getúlio Vargas se suicidou no dia 24 de agosto de 1954, com muita pressão por causa de tudo isso. E aí quem assumiu o poder? Juscelino Kubitschek, segundo JK. Juscelino Kubitschek, a gente chamava ele de JK, que aí ele também fez muitas coisas positivas, incluindo construir Brasília, a capital de Brasil. Vocês acreditam? E aí quem estava na vez foi Juscelino Kubitschek. E aí, quando Juscelino estava no poder, ele disse que ia construir a cidade de Brasília. O que era para ser feito em 50 anos, ele faria em 5, e foi o que ele fez. Ele foi um presidente muito populista, no caso, o povo gostava muito dele. Só que teve aquela modificação, né? Ninguém podia passar mais 15 anos no poder, que nem Getúlio Vargas passou. Aí foi para outra presidência. Quem ganhou? Jânio Quadros. Jânio Quadros ganhou a presidência dizendo que a política dele seria uma política limpa. E aí qual era o recurso que Jânio trabalhava? Quando ele ia fazer comícios, ele levava vassouras para distribuir para a população, porque ele falava que a política seria limpa. Olha só, o que aconteceu? Jânio, ele deixou o Brasil em crise durante um ano da sua presidência, e aí ele saiu. O que foi que acontece automaticamente? Quem toma o poder é o vice, que foi João Goulart. Só que os militares não eram de acordo com esse poder de João Goulart. O que foi que aconteceu? A ditadura militar. O que foi a ditadura militar? Eita, gente! Os militares assumiram o poder do Brasil, dizendo que o Brasil estava sem ordem. E aí eles disseram que ia voltar a colocar o Brasil no eixo. Mas na época da ditadura militar, aconteceu muitas coisas negativas para a população. Tinha toque de recolher, muitas pessoas não tinham poder de falar, de se pronunciar, eram presos, muitos foram mortos. Então, nesse período da era da ditadura militar, não foi bom para alguns públicos do Brasil. Mas os militares queriam ficar no poder. Tá? Então aconteceu muitas revoltas, muitos conflitos, muitas mortes nessa época aqui da ditadura militar no Brasil. E aí o que foi que aconteceu? A população não estava mais aguentando esse processo da era militar. E o último presidente da era militar foi General João Batista. Ele decretou, minha gente, que muitos artistas, músicos, escritores fossem banidos do Brasil ou presos, porque eles queriam falar, queriam ir de contra e ele não autorizava. Então ele botou muitos brasileiros para sair do Brasil e outros para serem presos, porque eles queriam ter esse processo de o que a gente já estudou bastante? Democracia, e nesse momento não podia. Quem estava no poder os militares, então tinha que seguir a regra que eles queriam. E aí veio a campanha de Direita Já. O que foi a campanha de Direita Já? O Direita Já foi toda a população, como vocês podem observar no livro de vocês, da página 101, o povo ia para a rua mesmo e não queriam. Quem tirou os militares do poder foi a população em si. E aí eles queriam o voto direto. O que era voto direto? Todo mundo
pudesse voltar. A gente não está numa nação só. Então, quem ganhou nesse processo da presidência foi Tancredo Neves. Só que no dia de Tancredo Neves assumir a presidência, ele faleceu, ele teve um infarto. E aí, quem assumiu o lugar dele foi o vice dele, que acontecia isso, né? Se acontecer algum acidente, falecimento, quem substitui presidente e prefeito da cidade, ele tem que ter uma vice-pessoa, né? Porque se acontecer alguma coisa, quem vai ter que tomar as decisões é o seu vice. Então, quem assumiu o poder foi José Sarney, porque o presidente que foi eleito, Tancredo Neves, ele sofreu um infarto e aí ele não conseguiu chegar ao poder, certo? Aí aqui temos comício de Tancredo Neves no ano de 1984. Todo mundo na rua querendo o voto direto, beleza? Aí nós vamos agora para o exercício da página 101. Aí tem assim, leia o poema. Vocês vão ler o poeminha que tá aqui em cima, tá? Aí no segundo quesito tem assim, a qual momento da história do nosso país o poema se refere? Aí você vai ler as opções que tem em Marco X só em uma. Vamos para a página 102. Em relação ao governo de Getúlio Vargas, escreva 3 direitos trabalhistas que ele garantiu no ano de 1934 na Constituição, certo? Na quarto quesito tem assim, vocês vão ler as frases de acordo com o contexto e vai colocar V para verdadeiro e F para falso. Lembrando que vocês precisam ler todo o contexto aqui do livro, certo, minha gente? No quinto quesito, tem aqui, ó, a criação de empresas nacionais como a Petrobras, como campanha O Petróleo é Nosso, está relacionada ao quê? Quem foi que criou? Aí no sexto, por que Getúlio Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres? Sétimo, temos letra A, B, C, D e E. E temos 1, 2, 3, 4, 5. O que é que vai acontecer? Lá embaixo vocês vão ver uma tabela, beleza? Aí eu vou aqui. Número 1. Aí tem aqui vassouras. Quem foi que fez a candidatura referente a vassouras? Aí você vai ver se foi a letra A, B, C, D ou E. E marca um xizinho na letra que foi, certo? No número 2, ditadura militar. O que foi, quem foi que estava no poder, o que foi que aconteceu na época dos militares? Aí você vai ver se foi a letra A, B, C, D ou E. Vem aqui na tabela e marca um X. Lembrando que é um quadradinho por resposta. Página 103, oitavo quesito, temos agora um trecho da canção de Chico Buarque, vocês precisam ler, tá? Que ele fala sobre a ditadura. Chico também estava no momento da Revolução e aí dos militares, e aí ele colocou isso aqui, e aí vocês vão ler para saber o que é que ele sentia no momento. Aí na letra A quem o compositor se refere o verso, hoje você é quem manda. Ele estava falando do governo de quem? Letra B. Escreva a parte da canção que indica a esperança, a mudanças no país. Aí você vai pegar tudo que fala de esperanças, três linhazinhas e coloca para cá. O nono quesito. Marque as alternativas sobre o regime militar no Brasil. Vocês vão marcar 2 opções que é referente ao regime militar no Brasil. No 10º e último quesito tem assim. Getúlio Vargas foi apelidado de mãe dos ricos e pai dos pobres. Pesquise, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa em livros ou na internet o porquê desse apelido. Escreva com suas palavras o que você descobriu. Vocês vão escrever aqui e vai falar sobre por que mãe dos ricos e pai do pobre, certinho? Agora, o que é que vocês vão fazer? A gente vai ter agora uma pesquisa. Além dessa, vocês vão fazer a pesquisa sobre o populismo. O que é o populismo? Vocês vão escolher uma das opções. Deixa eu ter a Carla vir para cá, para vocês oralizar para mim, tá? Ou vocês vão falar de Getúlio Vargas, aí fica a opção de vocês, tá? Aqui os itens do lado, certo? Ou vocês vão falar de Getúlio Vargas, ou vocês vão falar de JK, que é Juscelino Kubitschek, aqui na ordem do livro tem, tá? Ou de Juscelino Kubitschek, no momento, ou de Jânio Quadros, ou de João Goulart, ou da ditadura militar. Vocês vão escolher um desses tópicos que a gente viu hoje, e aí vocês vão apresentar para mim. Semana que vem,
Vocês vão escolher um dos movimentos populistas no Brasil e vai fazer uma pesquisa, vai explicar. Tia Carla, eu quero te falar sobre Juscelino Kubitschek. Então, você vai falar só do processo, do momento dele, que ele estava no poder, o que ele construiu, como foi. Tia Carla, eu gostei muito do que Getúlio Vargas fez. Aí você vai falar sobre Getúlio Vargas. Tia Carla, eu gostei sobre... eu quero descobrir o que foi que aconteceu na era dos militares, o que foi que eles fizeram na época da ditadura. Então, um desses tópicos aqui, vocês vão escolher e vai pesquisar. Não são todos, é um só, tá? Deixa a Tia Carla ver uma data bem legal para vocês apresentarem para mim. Essa pesquisa que vocês vão oralizar sobre um dos itens que a Tia Carla pediu vai ser no dia 3 de dezembro. 3 de dezembro, vocês vão oralizar essa pesquisa sobre o populismo, tá bom, minha gente? Então, eu vou deixar vocês aí curtindo a pesquisa, fazendo uma atividade. Qualquer dúvida, já estarei no Google Meet com vocês. Agora, lembrando que já vem Tio Hernandes. Vamos chamar Tio Hernandes, minha gente. Vem, Tio Hernandes, vem que os meninos estão te esperando. Hello, quinto ano, how are you guys? Good morning, good afternoon, good evening. Hello, Tia Carla. Vocês gostaram da aula de Tia Carla de hoje? Gostaram? Pronto, eu tava assistindo aqui e adorei também, viu? Então, ó, espero que vocês tenham aproveitado toda a semana de vocês, tá certo? Mas estamos aqui para nossas obrigações de inglês, não é verdade? Espero que todos estejam ansiosos para ver o que a gente vai aprender hoje. Quem assistiu a aula semana passada já viu, não é verdade? Porque o teacher disse que a gente ia aprender. E ó, vocês querem saber o que a gente vai aprender hoje? Então, esperem um pouquinho, combinado? Antes de a gente descobrir o que a gente vai fazer, eu preciso que vocês copiem tudo que o teacher falar, tá certo? O assunto de hoje é envolvendo os números. Então, vamos continuar exercitando sim aquela coisa dos números. Na aula passada nós aprendemos, inclusive, a falar a nossa idade, não é verdade? Então, ó, aprendemos a falar sobre a nossa idade. How old are you? I'm 15 years old. I'm 12 years old, não é verdade? Então, foi uma aula bastante legal, espero que vocês tenham gostado. Foi um modelo diferente de aula, né? Porque eu tava com Maria e com Mike na aula presencial. Mas, mesmo assim, eu espero que não tenha atrapalhado o aprendizado de vocês, porque eu tive que dar atenção a todo mundo, na verdade. Mas eu gostei muito da participação de vocês lá e espero que essa semana nós estejamos também lá, combinado? Então, gente, nosso assunto de hoje é sobre os horários, tá certo? E não vai ser uma aula que vai demorar muito, que vai ser muito difícil. Por quê? Porque a pior parte desse assunto é, justamente os números. E os números vocês já estão muito bem neles. Já sabem até o 100 que não era para aprender, não é verdade? Então, ó, hoje nós iremos usar os números, tá certo? Também para falar os horários. Então, gente, vamos começar. Let's go! Primeiro quero ensinar pra vocês uma frase que vai estar em algum lugar aqui da tela. Não sei muito bem onde eu vou colocar, mas é o What time is it? Todo mundo repetindo. What time is it? What time is it? Isso. What time is it? Muito bem. What time is it? What time is it? Que significa, que hora é essa? Que hora é essa? Inclusive tem uma música do High School Musical que o teacher vai tentar deixar pra vocês na agenda, que ela fala essa frase, essa exata frase, que é What time is it? Tá certo? Então, vamos lá. Antes de a gente começar os números não, né? A hora propriamente dita, eu vou explicar a vocês o AM e o PM, tá certo? Vou falar uma coisa que vai explodir a cabeça de vocês. O formato das horas aqui no Brasil é como? A gente tem, vamos começar por 7 horas da manhã. 7 horas, 8 horas, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, não é verdade? Por exemplo, 16 horas é 4 horas da tarde pra gente e 4 horas é 4 horas da manhã pra gente, não é verdade? Então, se eu, por exemplo, se eu perguntar, que hora é essa? E você vai me responder, pelo celular mesmo, né? E você vai me responder, são 4 da tarde. São 4 horas, são 16 horas, tá certo? Eu vou entender que 16 é 4 horas da tarde. Só que nos Estados Unidos e em alguns países lá fora não é assim que funciona.
Lá o horário é assim, começando das 7 horas da manhã. Eles têm 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas e 12 horas. Depois das 12 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 10 horas, 11 horas. Depois das 11 tem as 12. E depois 1 hora, 2 horas, 3 horas. Teacher, e como é que a gente vai saber se eles estão falando de manhã ou de tarde? Se é tudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pra isso, a gente tem esses dois amiguinhos aqui, ó. O teacher tá apontando pra cá, mas pode estar em qualquer lugar da tela, tá certo? Que é o AM e o PM. O AM a gente vai usar para quando a gente está falando sobre a manhã. AM, manhã. Então, agora nesse momento é 1 hora da manhã. Então eu vou falar it's, tem que ter o it's no começo. It's 1 hour AM. Ou it's 1 AM o'clock. O'clock, teacher. O'clock significa em ponto. Então, se são 7 horas da manhã em ponto, então é 7 o'clock. 7 o'clock, que a gente vai traduzir, vai ficar 7 o'clock. Não é simples? Então, depois a gente foca nesse o'clock, tá certo? Mas agora a gente tá focando no AM e no PM. Então, se a gente está falando de manhã ou de madrugada, a gente vai usar AM. Então, como é meia-noite, 12 AM. Como é 1 hora da manhã, 1 AM. Como é 2 horas da manhã, 2 AM. Como é 3 horas da manhã, 3 AM. Como é 4 da manhã, 4 AM. Como é 5 da manhã, 5 AM. 6 da manhã, 6 AM. Como é 7 da manhã, 7 AM. Como é 8 da manhã, 8 AM. Como é 9 da manhã, 9 AM. Como é 10 da manhã, 10 AM. Como é 11 da manhã, 11 AM. Como é 12 horas da manhã. Das 12 horas a gente já não usa mais AM, tá certo? Olha aí. A partir das 12 da manhã, que é o nosso meio-dia, a gente ou pode falar It's 12 p.m. ou It's midday. Isso. 12 p.m. ou midday, que é meio-dia. E depois de meio-dia a gente usa como 1 p.m., 2 p.m., que é 2 da tarde, 3 p.m., que é 3 da tarde, 4 p.m., que é 4 da tarde, 5 p.m., que é 5 da tarde, 6, que é 6 da noite, né? 7 p.m., que é 7 da noite, 8 p.m., que é 8 da noite, 9 p.m., que é 9 da noite. Vocês entenderam, né? Aí vocês fazem isso até 11 p.m. Daí quando chega em meia-noite, tá certo? A gente tem dois jeitos de falar. A gente pode falar 12 a.m., 12 a.m., que é meia-noite, ou a gente pode falar midnight, que é o meia-noite. Combinado? Muito simples, né? Então, gente, no Meet, a gente vai aprender algumas variações disso, algumas coisas mais difíceis, tá certo? Vamos lá aprender os horários propriamente ditos. Se eu quero falar que é, por exemplo, meu relógio caiu. Se eu quero falar, por exemplo, que alguém pergunta, what time is it? Aí eu vou falar, 3 horas da tarde e 45 minutos. Então eu falo, it's 3:45. Muito simples, né? A gente só vai falar os números. It's 3:45.
45. Muito simples, não é verdade? Eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês, tá certo? Quem conseguir fazer, faça, tá certo? Eu vou deixar alguns horários aqui para vocês e eu quero que vocês escrevam esses horários em inglês. Combinado? 6h51, 7h42, 3h25. Então, escrevam no caderninho de vocês esses horários e me mostrem lá no Meet. Combinado? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou um pouco confuso para vocês, o teacher explica no Meeting de novo, tá certo? Então, bye!